Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, queria pedir desculpa, não postei vídeo terça-feira, porque eu fiquei atarefado demais para acabar uma parte da minha dissertação. Eu tenho prazo para entregar, né? E aí foi isso que aconteceu, eu não pude postar vídeo, né? Isso aqui eu peguei um pouco para falar sobre a posse do Trump. Eu acho que o momento mais icônico, digamos assim, né, o momento que mais é, a galera tá discutindo na internet foi outro. Eu acho que já tem gente demais discutindo isso. Eu queria discutir outras coisas aqui com vocês, tá? Então vamos lá. A Era Trump, o início do fim do Império Americano por José Cobori. Mundo nessa nova gestão de Donald Trump. Vamos Olá, lá. pessoal. Donald Trump assumiu o comando dos Estados Unidos da América e já no discurso de posse expressou de forma inequívoca as suas posições ideológicas. Assinou já no primeiro dia vários decretos presidenciais oficializando as suas promessas de campanha. Afinal, o que acontecerá com o mundo nessa nova gestão de Donald Trump? Só fazer um parênteses de uma vez. Tem um decreto que ele assinou que eu acho muito interessante, que é o seguinte: ele libertou um cara que era assumidamente nazi, né? Aí esse cara, ele comandava um site na Deep Web de venda de ilícitos, tá ligado? Foi um dos primeiros sites a aceitar Bitcoin como pagamento, a transferir o valor de um lado para o outro e tudo mais, né? Sem ser rastreado. E o Donald Trump deu o perdão presidencial para ele. Eu não lembro se ele era nazi ou ANCAP, é um dos dois, mas em síntese não faz diferença, né? À frente dos Estados Unidos? Este é o assunto do vídeo de hoje. Bem, pessoal, se o assunto de seu interesse é economia política, finanças, estratégia empresarial e também gosta de reflexões como tudo isso se conecta com filosofia e os rumos da humanidade, considere se inscrever aqui no meu canal. E caso se inscreva, não esqueça de ativar E apesar de ser economista, ele tem cara de conhecer bastante filosofia mesmo, tá? as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Não esqueça de deixar o like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Agradeço a audiência de todos vocês na minha participação no Critique Podcast. Aproveito para convidá-los a assistir a minha participação no podcast A Grande Verdade, hoje, quarta-feira, 22 de janeiro, às 18 horas. Espero que apreciem também. Vamos lá ao assunto de hoje. Bem, o assunto do momento no mundo todo é a posse de Donald Trump na presidência da maior potência militar e econômica do planeta. Por enquanto. Como de costume, não Por vou abordar o enquanto. tema com o senso comum que já se espalhou em todos os canais de comunicação pelo mundo todo, na grande mídia e na internet. Vejo na retórica e nas ações de Donald Trump Ele não é marxista. Mas esse linguajar. Esse linguajar. O cara tá caindo pra esquerda, hein? um sinal de O homem tá caindo pra esquerda. desespero, uma clara demonstração de quem sabe que o Império Americano está em declínio. Suas bravatas contra o mundo, inclusive contra seus aliados, é mais uma demonstração de fraqueza do que de força. Cara, eu concordo muito com isso. Eu concordo muito com essa tese. Porque. Olha só, gente. Técnica de assassinato econômico, que é sancionar um país, dificultar ao máximo que um país mantenha suas relações comerciais, afinal de contas, todos os países precisam de importar alguma coisa e exportam alguma coisa, né? Isso funcionou no Chile, isso funcionou com Cuba, isso funcionou com a Venezuela, que são economias pequenas, não são uma economia diversificada, não é uma economia complexa, né? Com muitos graus de complexidade. A economia russa é. Os Estados Unidos se fudeu, os Estados Unidos começam a dar sinais de fadiga no grande império, claros, com a guerra da Ucrânia. Porque eles sancionam a Rússia, o efeito na Rússia não existiu dessas sanções. A Rússia contornou. Ah, vamos impedir eles de comercializar gás com a Europa. Ele só fechou a torneira de um lado e abriu do outro. Ele fechou a torneira para a Europa e começou a exportar gás para a China. E olha para vocês verem como é que coisa interessante. No período em que os Estados Unidos e a Europa cortam relações com a Rússia, param de importar o gás russo. O primeiro movimento do Xi Jinping é chegar no Putin e falar: mano, vamos comer, eu quero comprar o seu gás, mas eu quero comprar usando as nossas moedas. A gente vai fazer transação usando as nossas moedas. E aí ela propõe o sistema de pagamento delas, né? Dela, né?
que eu acho que é os dois primeiros países que têm grandes relações a usar esse sistema, que eu acho que antes ele usado na menor escala, né? O resultado disso, o iene já é a segunda moeda mais utilizada para transações internacionais. Então, Quem precisa ameaçar todo e ó, se o SWIFT cair, a economia dos Estados Unidos cai por inércia, tá? O outro ponto também que é de se destacar da guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos achou que ia ganhar aquela guerra fácil, muito fácil, tá? Outro erro dos caras. mundo é porque sabe que já não tem como liderar pelo exemplo. Ele quer conquistar o público interno escondendo o verdadeiro problema da economia estadunidense. E o público externo tentando congregar os países pela força e não pela cooperação. Não só pela cooperação, aquela questão, tipo assim, a indústria cultural deles já tá saturada também. Quantos filmes vocês estão vendo aí de fim do mundo, hein? Só pensa nesse ponto. Quantos filmes que vocês estão vendo que envolvem uma catástrofe global hoje? Só pensa nesse caso. A história é implacável. Todos os impérios tiveram a sua ascensão e queda pela sua sanha expansionista, militar, cultural e econômica. Nações que se tornaram grandes potências, a partir de certo momento, começaram a cavar sua própria queda na medida em que se tornaram insaciáveis na busca de mais riquezas, solapando a soberania de outras nações. Foi assim com o Império Romano e mais recentemente com o Império Britânico, que perdeu a sua hegemonia na Segunda Guerra Mundial, sendo substituído pelo início do Império Americano. O acordo de Bretton Woods, que elegeu o dólar como unidade de troca global, colocou os Estados Unidos em vantagem econômica frente às demais nações do mundo. Iniciava a Guerra Fria, com a União Soviética contrapondo a potência capitalista ocidental. Bretton Woods foi vigente até 15 de agosto de 1971, quando os Estados Unidos aboliram unilateralmente a conversibilidade do dólar em ouro. Com a derrocada do bloco soviético e os Estados Unidos emitindo sua moeda apenas fiduciariamente, sem necessidade de lastro, o dólar se tornou o principal instrumento de poder na nova geopolítica mundial. Não por coincidência, nasce o neoliberalismo. Sem mais a disputa por mentes e corações, o estado de bem-estar social imposto ao capitalismo pela Guerra Fria. E ó, o Kobori, cara, o Kobori acertou em muito aqui. A análise dele tá realmente muito completa, porque olha só, na década de 80 você tem a ascensão do liberalismo, do neoliberalismo. E cara, ele já estava conseguindo, o regime soviético estava à beira da implosão, né? Todas as questões aí, quem quiser saber, eu recomendo o livro O Socialismo Traído, que ele vai é uma das perspectivas que vai falar sobre o colapso soviético, né? E aquilo ali foi destruído, tá? Porque não existe esse negócio de que essa galera fala que deu errado, porque faliu, gente. Não, tá? A União Soviética, na pior época dela, crescia 2,5%, 3%. Isso é maior, se eu não me engano, é maior que o crescimento de alguns países do. Deixa eu ver o crescimento dos Estados Unidos hoje. Crescimento, economia dos Estados Unidos da América. 3,21 é quase o crescimento dos Estados Unidos hoje. Pra vocês terem uma ideia. Então, não é tão simples assim não. Começou a ser desmontado com ataques às políticas sociais e é esse ponto justamente que ele vai colocar aí do ataque às políticas sociais. Porque, tipo assim, aquele negócio, se você não tem um bloco de contra-hegemonia, você não tem necessidade de criar esses dispositivos de bem-estar para meio que dar uma ideia de que a vida ali é tão boa quanto lá, né? Porque isso realmente existe e aconteceu. conquistas dos trabalhadores. Desde a década de 1980, observou-se uma enorme eclosão da desigualdade econômica, sobretudo nos Estados Unidos da América. É notável como o país evidencia um dos níveis mais elevados de desigualdade entre os países desenvolvidos. A retórica de Trump, com discursos xenófobos e racistas, escondem o verdadeiro problema da economia estadunidense. Joseph Stiglitz, economista estadunidense e Nobel de Economia em 2001, em The Price of Inequality, How Today's Divided Society Endangers Our Future, em português, O Preço da Desigualdade, como a sociedade dividida de hoje põe em risco o nosso futuro, disse: sociedades amplamente desiguais não funcionam com eficiência e suas economias não são estáveis nem sustentáveis a longo prazo. O capitalismo. Gente, a concentração de renda nos Estados Unidos disparou quando eles fizeram a implementação do neoliberalismo. Disparou. O capitalismo americano, que eles tentam impor ao resto do mundo, é o cerne do problema dos Estados Unidos. Países com níveis elevados de desigualdade
tendem a apresentar desempenho insatisfatório em indicadores de mobilidade social, direitos humanos, segurança, saúde, educação, entre outros. Aqueles que se encontram na porcentagem mais pobre acabam pagando um preço muito alto pelos efeitos danosos da desigualdade na economia. A partir das disparidades de distribuição de renda e riqueza, a intensificação da mobilidade social restringida e oportunidades desiguais. Dados do Federal Reserve, o Fed, mostram que em 1989 a fortuna dos 0,1% mais ricos somava 1,76 trilhão e era 2,26 vezes maior do que a dos 50% mais pobres, 780 bilhões. No final de dois... Cara, Porra, ele fala dos Estados Unidos, sempre me vem uns dados à cabeça que é muito espantoso. Eles têm 25% da população carcerária do mundo. O país da liberdade tem 25% da população carcerária do planeta. Enquanto o Elon Musk está aí prestes a se tornar o primeiro trilionário e tem gente que ainda acredita naquela teoria imbecil de que quanto mais rico o topo da pirâmide fica, vai caindo a riqueza e vai sendo distribuída. Ainda tem gente que acredita nesta imbecilidade. Porque o tempo, a materialidade, os dados já provaram que isso é uma mentira. Se você pegar, por exemplo, depois da implementação do neoliberalismo nos Estados Unidos, da privatização de uma caralhada de coisa nos Estados Unidos, a retirada do Estado na participação de diversas atividades, né? Os salários têm se estagnado até o dia de hoje. Estou falando da década de 80. São 45 anos que os Estados Unidos não têm um aumento real de salário, tá? E aí você pega o lucro das empresas cada vez maior, né? O avanço científico-técnico propiciando, tipo assim, a substituição de vários postos de trabalho por máquina. Ou seja, cada vez se gasta menos para produzir mais, né? E aqueles trabalhadores que ficam, trabalham 3, 4 vezes mais, são cada vez mais explorados. 2022 o valor era de 17,6 trilhões, mais de 4 vezes maior que a riqueza dos 50% mais pobres da população dos Estados Unidos, 4,16 trilhões. A desigualdade de resultados entre a geração de hoje é a fonte da vantagem injusta recebida pela próxima geração. A distribuição irregular de renda e a acumulação desproporcional de capital, em particular riqueza privada, fez com que os Estados Unidos fossem o país com o maior aumento da desigualdade a partir da década de 80. Por conseguinte, esse problema, além de afetar a economia, afeta a segurança e a doutrina democrática de um país. Isso demonstra o crescimento da insegurança nos estadunidenses, tendo em vista que, em se tratando do aumento da desigualdade econômica, a população perde a... Cara, e essa parada do aumento da desigualdade econômica já não tem como eles esconder mais. Todas as cidades você encontra muito morador de rua. Ah, Rodolfo, mas no Texas não tem, porque eles devem matar, né? Porque o povo lá usa arma pra tudo, né? a confiança no Estado, aumentando níveis de insegurança, violência e extremismo. O aumento da desigualdade econômica nos Estados Unidos é o principal motivo do declínio do país. Ao invés de atacar o verdadeiro problema, Donald Trump elege internamente os imigrantes como os responsáveis pelas mazelas da sociedade estadunidense. E isto é... Quem que tinha um discurso mais ou menos assim na década de 30? Você tem um problema de desigualdade crescente, você tem problemas econômicos, problemas de crise do capital, de crise de acumulação, de crise de circulação de mercadoria, né? Então, ou seja, e detalhe, né? Aquele negócio, o Marx falou, né? Uma coisa que é muito interessante, o capitalismo tem ciclos de crise e a tendência é que com o tempo elas se acelerem, elas se intensifiquem, porque vai chegando num ponto que não tem mais para onde o capital expandir. Quando você tem crise de acumulação do capital, você tem crise no capitalismo, não é? Ele acertou, né? 29, choque do petróleo e por aí vai, né? 2008, o pessoal fala da crise de 29. 2008 foi pior, tá? 2008 foi muito pior, tanto que não nos recuperamos, né? Não nos, do caso não, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e a Europa, eles não se recuperaram da crise de 2008, tá?
Todas as economias no mundo inteiro vêm dando solavanco desde 2008. Você tem uma taxa de crescimento, aí sempre tem uma queda brusca, você tem empresa na bolsa perdendo muito valor, sempre. Você vê, todo ano você vê pelo menos um pequeno crash acontecendo. Todo ano, tá? Internamente, elege os demais Mas países como mas só voltando ao ponto do imigrante. Tinha alguém na Alemanha, sabe, na Itália, que falava uns negócios assim, a economia tá ruim, não é por causa do capitalismo não, gente, isso é por causa dos imigrantes, né? Por causa dos comunistas. Galera que adorava perseguir comunista. inimigos da economia americana. Como o próprio Trump declarou recentemente, deixar que outros países deixem de utilizar o dólar como moeda para as transações internacionais é como perder a Terceira Guerra Mundial. Pelo menos uma frase lógica proferida por ele. Atualmente, E ele tá certo, tá? Se eles perderem a hegemonia de moeda global, a economia deles vai cair por inércia. mais de 90% das transações cambiais no mundo são feitas em dólar. É isso que os Estados Unidos querem proteger. O uso do dólar é a principal força por trás dos Estados Unidos. A demanda por dólares é alta porque muitos países mantêm reservas e fazem transações na moeda americana, principalmente com petróleo. Os Estados Unidos só precisam imprimir dólares para pagar as suas contas, diferente do restante dos países que precisam proteger as suas moedas. Se essa demanda começar a cair, será um enorme problema para os Estados Unidos. Esse é o maior desafio para os Estados Unidos. A maior ameaça são os países do BRICS começarem a fazer as suas transações em outra moeda. Não à toa, Trump ameaça taxar em 100% os países do BRICS caso eles tentem utilizar outra moeda que não o dólar. Um líder de um partido que vem de ser contra os detalhe. O Trump postou em seu Twitter que parecia uma criança. Vocês não podem abandonar o todo-poderoso dólar. caso eles tentem utilizar outra moeda que não o dólar. Um líder de um partido que vem de ser contra os impostos agora quer tarifar todo mundo. O povo estadunidense bate palmas como se não fossem eles. Gente, Paulo Guedes criou imposto. O Milei tá criando imposto pra caralho. Aprende uma coisa. Essa galera que fala, sempre vem com o discurso da dívida pública. Gente, a déficit o Estado sempre vai ter, tá? E tem várias questões que ele que tem que ser levado em consideração, porque o Estado primeiro gasta para depois arrecadar, ele não arrecada para gastar, você entendeu? Porque essa galera adora comparar a economia da tua casa com a economia do Estado, com a forma da economia estatal, é completamente diferente. Ai. Dos cidadãos americanos que pagarão pelas tarifas dos produtos importados que compraram. O que eu estava querendo falar é o seguinte: esse negócio de diminuir imposto é só balela. É só balela. Eles não vão diminuir imposto. Ah, temos que zerar a dívida pública. Primeiro, é impossível. E segundo, eles vão acabar com o rentismo? Muita gente ganha muita grana com a dívida pública, tá? Banco principalmente. Itaú, Bradesco. Walter Salles, ó! Nadou de braçada no governo Lula. Dados do FMI mostram que o BRICS representam 37,3% da economia. Falar nisso aí, ó. Ainda estou aqui, tá indicado ao Oscar, hein? Chupa, Emília Pérez! Vocês vão perder, caralho! Global, calculado pela paridade do poder de compra. Os G7, Estados Unidos e União Europeia, representam 29,3%. Segundo o Fórum Econômico Mundial e a S&P, os BRICS consomem 35% do petróleo do planeta, mas vão controlar metade da produção mundial de petróleo. Se considerarmos a nova composição com 36 países, os BRICS somam 47% da produção industrial mundial e 57% da população. Os BRICS crescem mais que o G7 há décadas. É um novo mundo econômico. O Império Americano e o seu modelo estão em declínio em relação aos BRICS. A unanimidade e o domínio dos Estados Unidos acabou e o mundo tenta entender como navegar nessa nova ordem global. A ideia de... Cara, aí que tá a questão. Eu acho bem interessante o Cobori, a forma com qual o Cobori vai construir a argumentação dele, porque é o seguinte, ele fala uma nova ordem global, mas ele não fala uma nova ordem global liderada pela China. Não, é o BRICS.
né? Para mim, ele acerta muito nesse ponto de colocar meio que de um lado os Estados Unidos e do outro BRICS, né? Que é um grupo que está se expandindo, né? Que é um grupo que tem como base a multilateralidade, né? Tanto é que cada época um preside tem a presidência do BRICS, né? Já tem um banco de desenvolvimento para os países do BRICS, né? Agora a Cuba vai ter muito mais facilidade, por exemplo, fazer comércio, para ter empréstimo, para ter financiamento, para fazer investimento e tudo mais, né? Então, e aí aquele negócio, você pega os países do BRICS vão ter acesso à medicina de ponta, caso precisem, vão ter acesso à pesquisa de medicina de ponta, né? Então, tipo assim, você vê que ele considera que de um lado você tem uma busca por uma multilateralidade, cada país tendo a sua autonomia realmente, de fato, né, respeitada, né, sua soberania respeitada, né, porque se você pegar, por exemplo, o que a China fez, ela pegou, botou na mesa para conversar Arábia Saudita e Irã. Os dois são inimigos. Os dois estão no BRICS. Que os Estados Unidos estão tão à frente dos outros países por sua potência. Porque é aquela questão, tipo assim, eles vão fazer negócios, mas as questões internas de vocês resolvem. Não é eu que tenho que dar pitaco nas questões internas de vocês, não, tá ligado? O BRICS funciona assim. A unanimidade e o domínio dos Estados Unidos acabou, e o mundo tenta entender como navegar nessa nova ordem global. A ideia de que os Estados Unidos estão tão à frente dos outros países por sua potência militar e pode impor a sua vontade ao resto do mundo é coisa do passado. Os Estados A Unidos guerra da Ucrânia provou isso, inclusive. Os Estados Unidos foi lá, deu arma, deu não sei o quê. Mano, o exército russo, que é o que o imbecil do rock falava que tava pegando, derretendo geladeira para fazer arma, né? O exército russo botou a aeronáutica inteira da Ucrânia em terra com um pulso eletromagnético. Passou um avião, soltou um pulso eletromagnético, queimou radar, queimou equipamento de avião, queimou tudo, né? não podem mais decidir como o mundo será. Então, ou seja, ali para a maior prova de fraqueza da OTAN foi ter ido ali. E aí tem uma parada que é muito interessante, aquele canalha do Harry Kissinger, ele tem um texto que ele fala: os Estados Unidos jamais devem marchar rumo ao Oriente, pois eles vão despertar monstros que eles não têm capacidade de lidar, né? Vale lembrar, gente, na Ásia tem três das civilizações mais antigas do mundo, que são os russos, os chineses e os persas, que é o Irã, tá? O próprio capitalismo difundido pelos estadunidenses consolidou que o poder é antes de tudo econômico e não somente militar. Sua tentativa de sufocar a Rússia com suas sanções econômicas foi derrotada pelos BRICS. Com a queda da hegemonia do dólar, os Estados Unidos não terão mais suas Cara, o Cobor é muito bom mesmo, velho. fontes infinitas. Ele me parece muito uma pegada keynesiana, tá ligado? Tipo assim, acredita que ainda assim dá pra reformar o capitalismo, dá pra domesticar o capital, né? De financiamento e nem irão exportar mais suas crises para os outros países. Antes, qualquer país que desejasse investir no crescimento de sua infraestrutura ia a Nova York, Londres ou Paris, pedir e esperar por um empréstimo para o seu desenvolvimento. Se desejassem fazer comércio, iriam aos mesmos lugares. Agora, todos têm uma segunda opção. Os BRICS têm dinheiro e têm mercado consumidor. Os BRICS estão mudando o jogo. O bloco é fonte de apoio para outras nações. Os países estão se adaptando a uma economia global em mudança. Independente de ideologias, os BRICS estão abraçando novos países sem ter na sua agenda uma imposição de seus valores e suas culturas. Cara, e aí olha pra você ver, aí entra Indonésia, entra Cuba, eu acho que Bolívia. Vamos lá, países que entraram no BRICS recentemente. Vamos ver aqui. Países que entraram no BRICS recentemente. Pam, 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 pam. O bloco dos BRICS cresce e entregar 5 novos países. Vamos ver aqui. Ah, não, esse aqui já é antigo, né? Essa reportagem já é antiga, que vai falar ali do Irã, do Egito, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. E aqui, essa parte até entenda, vamos lá. Petróleo, o Egito eu não vou lembrar, a Etiópia é cheia de metais raros e pedras preciosas, petróleo e petróleo.
tá ligado? O BRICS controla boa parte das. Deixa eu ver se tem aqui na Wikipedia, porque às vezes, por mais que. Ah lá, tá aqui, ó. Aqui achei. Ah lá, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses são Brasil, Rússia, Índia e China, que são os fundadores, né? BRIC. Aí a África do Sul entra, né? Se eu não me engano, é a convite da China, né? Aí que tem os dados de PIB nominal, PIB per capita, beleza. No caso, o PIB, caralho, o PIB nominal é bem alto do Brasil, caralho. Aí depois entrou Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Irã e Indonésia, né? Mas aí não vai falar que os países parceiros também não está contando a Arábia Saudita, né? Tem esse detalhe. É um bloco de cooperação econômica. Enfim, na minha visão pessoal, as ameaças de Donald Trump dizem muito sobre o declínio do Império Americano. Tentar demonstrar força nesse momento é muito mais um sinal de fraqueza. Sua retórica está eivada de sua crença imperialista e reacionária. A história segue, o mundo evolui e Trump é apenas o mensageiro do início do fim do Império Americano. Ele é só um mensageiro do apocalipse norte-americano. Espero que a reflexão de hoje possa estimular em você um pensamento crítico melhor. O que você... É isso. Primeiramente agradecer o Kobo, eu achei o vídeo dele muito bom. Mas é isso, gente. Estamos vivos para ver o declínio do maior império que já existiu, né? E que leve junto esse sistema putrefato que a gente vive. Que a queda dos Estados Unidos abra as portas para várias revoluções na Latinoamérica, em África e em Ásia. Para que possamos nos libertar desse sistema patético que nos obriga a competir um com o outro em vez de cooperarmos um com o outro, né? A vida poderia ser melhor se nós cooperássemos um com o outro, trabalhássemos em prol de um bem comum, ao invés de ficar competindo um com o outro para ver quem tem mais papel, né? Que dinheiro, em síntese, é só isso, dinheiro é só papel, não é? Um beijo enorme no seu coração, vou ficando por aqui, até a próxima. Fui.